Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores semanalmente para trazermos as novas descobertas, o trabalho desenvolvido pelo psicanalista e cientista social Norberto Kepp. E a finalidade é a difusão dessa ciência chamada de psicossociopatologia. Ou seja, Kepp faz a unificação do estudo das causas dos problemas e das soluções, de suas soluções, do indivíduo, da sociedade e a inter-relação que existe entre ambos. Então hoje eu gostaria de lembrar os senhores de um livro importantíssimo que Kepp escreveu na França, enquanto ainda morava e trabalhava lá, que se chama A Libertação pelo Conhecimento ou A Idade da Razão. Este livro que os senhores estão podendo aqui um momentinho no visor, né? A Libertação pelo Conhecimento e Idade da Razão. Aqui, Kepp faz um trabalho praticamente, mais uma vez, inédito, né? Inédito no sentido de que ele conseguiu unir os ideais da metafísica, os conhecimentos da metafísica e os ideais do iluminismo francês, dos iluministas, aonde ele faz a junção do sentimento na sociedade das emoções, do conhecimento das emoções na sociedade e do aspecto do conhecimento em si. Então, Kepp fala aqui nesse livro que existem várias condutas que o indivíduo desconhece e a sociedade desconhecem. Uma delas é a corrupção que ele faz ao próprio conhecimento e à razão, levado por suas emoções neuróticas desconhecidas. E enquanto o ser humano não conhecer essas emoções neuróticas encobertas de arrogância, soberba, inveja, essa avidez pelo poder de corromper a si mesmo e a sociedade, enquanto ele não tiver conhecimento disso, nós não vamos chegar à decantada idade da razão, não, ainda não estamos nela. Então hoje vamos aqui desenrolar vários conceitos a respeito de como as emoções neuróticas podem agir negativamente nas estruturas de conhecimento e estruturas até econômica, social, política que nós vivemos. Dr. Kepp. Eu agora vou introduzir os telespectadores, né? Mas no conceito sociológico sobre a vida social. Então, o que eu gostaria de falar, eu vou pôr um dístico aí para os senhores verem o que se trata. O que é a sociedade? A sociedade, em sua essência, vejam bem, é boa, bela e verdadeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Vários autores, né, Durkheim, Weber, eles não deram uma ênfase assim primordial ao conjunto, né, dos seres humanos que formam a sociedade, para verificar que a sociedade é sempre superior ao ser humano. Então, as várias sociedades que o mundo teve, os vários países que tiveram prejuízos enormes com a vida social, como a própria Alemanha, a Rússia, agora provavelmente China, Estados Unidos, são porque eles colocaram valores individuais, como, por exemplo, Marx na Rússia, né? Talvez na China, como também nos Estados Unidos, Adam Smith, acima, né, do poder humano da sociedade, colocando o capitalismo como a função principal do ser humano e da sociedade.
Então é por isso que eu estou falando que sempre a sociedade é atacada pelas pessoas assim de muito poder, poder assim de argumentação, e são doentes e colocam as suas ideias acima do valor social. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. A sociedade em si fornece o equilíbrio mental. Isso acontece nas psicoterapias de grupo. Quando existe um grupo, às vezes 50 pessoas, 20, 10 ou menos, geralmente, se nesse grupo tem uma pessoa muito doente, paranoica, né, depressiva, maníaca, obsessiva, essas pessoas criam problemas para toda a estrutura do grupo. Mas o grupo, pouco a pouco, vai colocando essa pessoa dentro do seu esquema normal. Quer dizer, é sempre a sociedade que é atacada pelas pessoas mais doentes. E a sociedade pode ficar muito doente, inclusive levando enormes grupos para um caminho errado, como a gente assiste às vezes nas questões das ditaduras, né? De maneira que é muito importante dar, assim, vamos dizer, muita força ao aspecto social são da sociedade. Veja em terceiro lugar o que eu escrevi. A função social em si é superior à do ser humano. Observação. É por todos esses motivos que temos que preservar o bom funcionamento da sociedade. Porque a sociedade é que tem que prevalecer, né, sobre grupos de pessoas doentes, sociedades secretas, sociedades que não aparecem, geralmente são sociedades geralmente perniciosas, né, para a grande sociedade humana. Então é por isso que nós falamos que a conscientização é fundamental para que todas as pessoas deem, vamos dizer, força à sociedade correta. É a consciência que traz o equilíbrio social. Veja esse dístico que eu escrevi. O valor de uma sociedade se mede pelo bem que ela realiza. Então notem, né, que a sociedade vale pelo bem que ela traz, né, para os seres humanos. Se é uma sociedade que protege só este grupo ou aquele grupo, se protege, por exemplo, uma facção só ou outra facção, como, por exemplo, a sociedade marxista, né, que só protegia o pessoal do poder marxista. E agora o capitalismo, né, que protege só as pessoas que têm dinheiro. Então falam, o país mais rico que a Terra teve, Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é o mais rico. São ricos os indivíduos milionários que existem lá. Portanto, é uma facção que existe lá. O povo tem muita pobreza, mesmo que, em comparação com os outros povos, eles ganhem relativamente melhor. Então, veja, de onde que veio essas ideias modernas, né? E nem sempre certas sobre a sociedade. Veja quem foi. John Locke. John Locke dizia que o ser humano, ele se reúne em sociedade. Veja bem, ele achava que a sociedade vinha dos seres humanos, que os seres humanos se reúnem em sociedade para se defender, né? Defender dos perigos que tem, se defender, né, dos selvagens, dos animais, se defender daqueles que estabelecem problema para a vida social. A tal ponto, veja esse outro autor aí que eu vou colocar. Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, né? O que ele falou, né? Veja esse. A ideia fundamental de Jean-Jacques Rousseau era que o ser humano nasce bom e a sociedade o perverte. Nota que ele colocou, em geral, toda a sociedade no campo ruim. Toda a sociedade não é ruim. A sociedade sempre tem um substrato, assim, uma sanidade básica. É como o ser humano, por mais doente que ele seja, assim, mentalmente,
ele conserva uma sanidade dentro dele. E é por isso que o ser humano ele pode voltar à sanidade se ele conscientizar a insanidade, vamos dizer, que ele tem. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. Dever fundamental de todo homem é o retorno à pureza da consciência. Veja, Jean-Jacques Rousseau, ele sabia, né, que o ser humano tem no fundo uma consciência perfeita, como se fosse a voz de Deus. Veja em terceiro lugar. Crença num ser supremo, vida futura, felicidade dos justos e punição dos culpados. Então veja que o Jean-Jacques Rousseau, ele falou que a felicidade, né, a vida futura, a felicidade das pessoas melhores, depende inclusive da punição dos culpados, dos seres humanos mais doentes. Então veja em quarto lugar. Os abusos advêm pela perda da consciência. Que é evidente por si. Em quinto lugar. Sentimento místico da natureza advém do sentimento de interioridade pessoal. E sexto. O sentimento é o verdadeiro instrumento de conhecimento. Verdadeiro autor da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau influenciou toda a humanidade. Então note, né, que Jean-Jacques Rousseau, ele foi de uma genialidade incrível. E 15 anos depois que ele pereceu, é que veio a Revolução Francesa. E nós sabemos, né, que a Revolução Francesa cometeu enorme desmando por causa de Danton, de Robespierre, daquele pessoal que fez a Revolução e tentou impor, mais uma vez, as ideias próprias sobre toda a sociedade humana, a sociedade francesa. Então veja a sociedade em si sendo boa, como é que ela é? A sociedade em si, sendo boa, ela... Seria assim, né? Se não Sim. fosse atacada pelos egocêntricos. Aham. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a sociedade, ela em si, pela origem, vamos dizer que ela também foi criada por Deus, como foi o ser humano. Que ela foi criada boa, mas sempre tem as pessoas que atacam, as pessoas doentes, que tentam se colocar numa posição de proa e atacam a sociedade boa. Veja em segundo lugar. A autêntica sociedade tem de viver com todos, moços, homens e mulheres, crianças e idosos. Então, a verdadeira sociedade tem que viver com toda a espécie de seres humanos, inclusive com os doentes. Não pode pegar um indivíduo doente ou criminoso, pôr na cadeia ou pôr no hospício. Tem que cuidar para que entre, vamos dizer, na linha e viva como os outros. Veja em terceiro lugar. Todo indivíduo que não aceitar ajudar a sociedade é doente. Observação: a enfermidade começa quando o ser humano rejeita viver em sociedade. Então, toda pessoa que recusa viver normalmente na sociedade é uma pessoa caracteristicamente doente. Nós já voltamos, né? Até.
Bom, eu quero apresentar agora os dois autores principais da sociologia que a humanidade segue. Veja o primeiro. Émile Durkheim. O que Émile Durkheim falou? Veja lá. Inversões de Émile Durkheim. Primeiro, ideia errônea de que o fato social fornece origem à sociedade. Ele tomou essa ideia, né, dos americanos, de que a sociedade é formada pelo fato. Que é essa ideia dos americanos e principalmente de Duns Scott, né, que veio da Inglaterra. Eles acham que é a coisa em si, o fato, né, é o fenômeno em si que faz a sociedade. Não, não é, ao contrário. A sociedade é uma estrutura em si. E dessa estrutura é que saem os bons, quando segue o que é bom, e saem os perversos, né, que seguem o que é mal. De maneira que essa ideia de Émile Durkheim, ele era francês. É uma ideia invertida também. Veja em segundo lugar. Tudo o que acontece tem origem na sociedade, até o suicídio. Veja, ao contrário. Não é a sociedade que leva ao suicídio. A sociedade leva geralmente para a vida. E quem que pratica o suicídio? Pessoas que estão contra a sociedade. Então, os senhores sociólogos, as escolas de sociologia, é bom verificar que a sociologia se tornou perigosa porque fala ao contrário, sempre atacando o que é certo, o que é a sociedade boa. Veja em terceiro lugar. É por este motivo que a sociedade francesa está sempre em confusão. É necessário conscientizar que o fato social pode ser prejudicial, se for mal, feio e mentiroso. Então, Dr. Kepp, aqui eu queria talvez dar uma contribuição aqui para os nossos telespectadores, que eles devem estar meio confusos. Porque uma coisa é a verdadeira sociedade, como o senhor coloca, é esse substrato são, bom, belo e verdadeiro da vida em comum, comunitária, um ser humano auxiliando o outro, a estrutura auxiliando cada indivíduo. Outra coisa é uma estrutura socioeconômica que está sendo imposta por pequenos grupos ou indivíduos muito neuróticos que galgam situações de poder. Então, essa situação anormal não é a verdadeira sociedade. Isso que nós vivemos de uma exploração, né? Dificuldades econômicas desnecessárias e ambientais não são naturais da sociedade, já são uma corrupção que indivíduos impuseram à vida social. Você fala da sociedade atual, né? Que quer que todas as pessoas procurem riqueza, ou melhor, que todas as pessoas trabalhem, melhorem na vida para ganhar dinheiro. E a cultura, onde fica? E a espiritualidade, onde fica? E as artes, onde fica? Se os senhores notarem, os artistas, os verdadeiros, né? Eles não têm interesse pelo dinheiro, assim, fundamentalmente. Tanto assim que eles não sabem se tratar, não sabem cuidar de si mesmos. De maneira que, como a Cláudia falou, a sociedade, a verdadeira sociedade, é aquela que está anterior a essas instituições, né, malévolas. Agora veja o que Max Weber, notem aí na tela o Max Weber, vejam o que ele falou. O Max Weber notou que a sociedade se baseava, primeiro, na ação afetiva, segundo, na ação racional e terceiro, na ação econômica. Nota, né, que ele também fez a inversão. Quer dizer, colocou a sociedade na ação individual, ou afetiva, ou racional, ou econômica. A sociedade é como se fosse até uma entidade, né, funcionando por si. Então, automaticamente, quando existe um grupo, eles se reúnem. A gente via, por exemplo, em Nova York, né, os italianos chegam em Nova York e vão para a chamada Pequena Itália, um bairro no sul de Nova York. As pessoas suecas chegam lá
e se reúnem nas sociedades que eles têm lá. Os brasileiros também no grupo dele, os latinos-americanos no grupo deles. Compreende? É uma coisa espontânea, uma coisa automática. Até energética, né? Claro. Alguns autores chamam isso de alma, né? A alma de um povo, a alma de uma da nação. sociedade. Veja em segundo lugar. Daí o fato que as nações mais materialistas tiveram mais riquezas. E elas pereceram também, né? O que adiantou a Alemanha? Teve aquele progresso incrível, né? Inclusive econômico, depois caiu, a Inglaterra caiu, agora Estados Unidos caiu, Estados Unidos caíram, né? Agora a China vai cair, se já não está caindo. Veja em terceiro lugar. Max Weber deu mais valor ao trabalho do que ao lazer. Então, a Alemanha se desenvolveu mais do que a França porque viu o aspecto interno da sociedade. Então, por causa do valor do trabalho, né? Arbeit, como fala em alemão, né? Que o Max Weber deu, fez a Alemanha crescer. Enquanto a Alemanha estiver dando como valor fundamental ao trabalho, ela vai continuar crescendo. A hora que começar a parar, ela vai cair como Estados Unidos, como todas as nações caíram quando pararam da ação boa. Então veja qual seria a conduta correta do ser humano. Veja nesse dístico. Aqui você vai ter que explicar. No centro nós vemos o ser humano a serviço da sociedade, da ciência, da igreja, das artes, das escolas, da cultura, da economia, da política. Seria uma atitude filantrópica ou alterocêntrica, eu acrescento, que seria esse interesse pela humanidade. Mas o que eu quero dizer é isso. O indivíduo tem interesse pela humanidade, tem interesse pela sociedade sã, né? Claro. Ele ou tem interesse pela sociedade, ou ele perece, ou ele entra na doença mental. Então, o equilíbrio vem dessa união que o ser humano tem com a vida social sã, né? Claro. Se não é sã, é bom não ter mesmo esse interesse. Então veja os ideais que eu sempre falo na televisão, que seria ideal para qualquer sociedade. Todo povo ter gratuitamente o alimento básico. É claro, né? A pessoa nasce, então já morre de fome porque não pode comprar o leite. O que é isso, né? É uma piada. Veja em segundo lugar. Todo povo obter o agasalho, também fundamental. Em terceiro. Todo povo possuir teto gratuito. A realização desses ideais trará paz e bem-estar a todos os povos e condições para eles galgarem a outros estágios, né, Dr. Kepp, de arte, de cultura. Eu quero dizer o seguinte, o político, ele fica super contente, sorridente, porque ele está sendo eleito, né? Ele vai subir lá em cima. Mas por que essa alegria? Porque ele sabe que lá ele vai poder meter a mão no dinheiro, sei lá, ganhar milhões e ter um poder incrível, e vai ser impune, isso e aquilo. Escuta, o político devia, quando ele subisse lá, não ganhar nada, fazer a coisa gratuitamente. Isso é uma das condições. E não devia ser uma ou duas pessoas que mandassem. Devia ser na Grécia Antiga, no tempo de Péricles, que tinham 30 pessoas dirigindo a sociedade, 30 pessoas de elite. E cada 3 meses ainda mudava. Porque se coloca lá uma pessoa que, por exemplo, fica meio eterna, é claro, né, esse indivíduo vai querer ficar para sempre, até a morte, e atrapalhando a situação do país. Na Alemanha, eles me diziam o seguinte, o Hitler, se tivesse ficado 4 anos e tivesse caído fora, seria uma beleza para a nação. Mas ele ficou mais tempo e foi aquela desgraça. Então veja a ideia que nós temos sobre a sociedade. A sociedade é superior ao homem. A sociedade é mais equilibrada e sã do que as pessoas.
é algo evidente, né? Em segundo lugar, o doente mental geralmente ataca a sociedade. então veja, se a pessoa não aceita, ataca a sociedade, ela é doente. Veja em terceiro lugar, Os indivíduos mais sãos vivem em prol do bem da sociedade. então vocês devem não verificar se um político roubou bastante ou menos, ou se um político vai ter essa ideia ou aquela ideia. Mas se o indivíduo quer subir lá para servir o povo, se ele já serviu, se ele tem interesse. Quer dizer, se ele deixou de ser criança, né? Criança chorona, criança depressiva, criança paranoica, e se ele está disposto a se sacrificar para servir a sociedade. Senão, não adianta ele subir lá, que ele vai causar prejuízo para o país. Então, veja o restante que eu falei. Os indivíduos mais sãos vivem em prol do bem social. O indivíduo são ajuda a sociedade e o doente sempre a ataca. Então, quero dizer qual é o sábio, né, a pessoa mais científica que existe e que pode dar essa orientação certa para nós. Veja quem é. Jesus Cristo. Veja o que ele falou. Filosofia cristã. Jesus Cristo foi o maior filósofo da humanidade. É evidente, né? Ele disse: amai-vos uns aos outros. É a máxima cristã. E disse também que devemos ter tolerância com a visão dos erros, que é a filosofia do perdão. Sem esses aspectos positivos, a humanidade não sobrevive. Então, Jesus Cristo não é só para as igrejas, é para toda a humanidade. Então, as instituições devem deixar que ele participe, que tudo que ele trouxe sirva para toda a humanidade e não para um grupo de escolhidos, né? Ele é o Deus de todos, não só dos religiosos, como também dos cientistas, dos pensadores e, evidentemente, dos teólogos. Até a próxima, né, Cláudia? Até a próxima semana. Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop all the projection